Jesus. Fico contente e alegre de conhecer algumas pessoas novas e também rever alguns outros irmãos. A última vez que eu vim aqui na DF Alhandra já faz bastante tempo. Eu creio que era o pastor Sanzio que estava sendo pastor aqui na época. E vim eu juntamente com o pastor Vilmar Couto. E fico feliz de poder ter essa oportunidade de estar aqui outra vez e agora ministrando a palavra do Senhor. Neemias capítulo de número 2, e estaremos lendo o versículo de número 17 e 18. Todos encontramos? Amém? Diz assim a palavra de Deus: então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que me havia dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Amém. Perdão que eu comecei a ler em português e falar em castelhano sem querer. Glória a Deus. Bom, queridos, nós temos uma passagem onde o nosso querido Neemias, ele está vivendo uma situação um pouco complicada, onde ele tem um novo desafio, ele tem uma nova missão e ele tem uma nova responsabilidade na sua vida. Só que Neemias não chegou aqui caindo de paraquedas, como nós costumamos falar. As coisas tiveram um processo, e eu quero que nós tenhamos noção que antes que vivemos as promessas de Deus na nossa vida, há alguns processos, algumas situações que nós passamos e enfrentamos. Ninguém cai de paraquedas em nenhum lugar. É uma história que está sendo construída. E eu quero que você vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: a minha história está sendo construída. Agora, mais forte, fala para ele: a tua história está sendo construída por Deus. E como foi falado aqui, como foi cantado no Ministério de Louvor Chamas Vivas, sim, diz que aquele que está construído nessa história, ele é fiel e ele é poderoso para poder cumprir. Então não há por que duvidar e temer. Nós temos que abraçar. Mas nós vamos ver em Neemias que ele está servindo, ele está em uma função de copeiro na sua profissão, e ele ouve, ele escuta que Jerusalém havia sido destruída, que a sua cidade estava em um caos total. E algo que me chama a atenção, que Neemias, ele tinha uma função agradável até, uma função onde ele era copeiro do rei, ele comia as melhores comidas, ele bebia as melhores bebidas, ele ia onde o rei ia. Imagina você, pastor Landerson, acompanhar o presidente nos hotéis de 5 estrelas, nos restaurantes de estrela Michelin, tudo Neemias estava lá para provar a comida do rei e está experimentando e desfrutando de tudo aquilo que o rei tem para dar. E então Neemias estava, podemos dizer, em uma situação estável, algo bom, um bom trabalho,
uma boa posição. Claro que ele tinha o risco, né, de bater as botas de um momento para o outro, mas todo trabalho tem riscos. Mas ele encontrava em uma boa profissão, em um bom trabalho. Mas há um momento que houve um choque na vida de Neemias. Qual é o choque na vida de Neemias? Onde o seu propósito agora toca na sua porta. Porque Neemias está vivendo a sua vida, Neemias está vivendo o seu projeto. Ele chegou, quem sabe, lutou para estar aonde ele estava, mas teve um momento onde o propósito foi ao encontro de Neemias. E agora Neemias, ele escuta que Jerusalém está sendo destruída, e esta fala é um propósito de Deus tocando na porta de Neemias e chamando ele para viver a vontade de Deus na sua vida. E então nós vamos ver que Neemias agora ele tem que tomar uma decisão: ou ele vive o propósito de Deus, ou ele vive agora o seu propósito e o seu sonho. Agora Neemias tem que tomar decisão: ou ele mantém ali debaixo da sombra, debaixo do ar-condicionado do rei, ele mantém debaixo da comida do rei, ou agora ele vai ser exposto a um ambiente que ele não conhece. Agora ele tem que tomar decisão: ou ele vai viver o chamado, o propósito, ou ele vai viver os seus sonhos, os seus projetos. Mas eu quero falar algo para nós aqui nesta noite, que os propósitos e a vontade de Deus tem que ser maior que as nossas vontades e os nossos sonhos. Então nós vemos que Neemias, ele está ali trabalhando, e ele compreende que aquilo que veio até ele é maior do que aquilo que ele via planejado. Por isso que a palavra do Senhor, nosso Deus, diz que os planos do Senhor são maiores que os nossos planos. Os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Então nós temos que compreender que Neemias, ele teve que tomar uma decisão. Eu quero que você vire para o irmão que está do seu lado, ou a irmã que está do seu lado, e fala assim: você tem que tomar uma decisão. Hoje é uma noite de decisão. Ou nós decidimos viver as nossas vidas, ou decidimos viver a vontade e o propósito de Deus para nossas vidas. Porque, querido, há muitas pessoas que estão patinando e estão estagnadas e estão sofrendo. Por quê? Porque estão em um lugar confortável, mas já chegou o tempo de sair do lugar confortável. Estão vivendo em uma situação, mas Deus já chamou ele para um novo nível. E hoje é o momento de compreender que melhor é viver a vontade de Deus para as nossas vidas do que qualquer outra coisa. Eu sempre falo para os irmãos ali na Espanha: nem toda porta aberta foi Deus que abriu, e nem toda porta fechada foi Deus que fechou, foi o inimigo que fechou. Há portas fechadas que foram Deus que fechou, há portas abertas que foram Deus que abriu. Há trabalhos que apareceram que não foi Deus que abriu, há trabalhos que Deus fechou que não foi Deus, não foi o diabo que fechou, foi Deus. Ah, pastor, me apareceu uma oportunidade de ganhar 2.000 euros, 2.500, 2.600, 3.000 euros, mas será que foi Deus que está abrindo essa porta? Nem toda porta grande, nem toda oportunidade foi aquilo que Deus preparou para a sua vida. Por isso que o crente não tem que estar buscando viver aquilo que ele pensa. O crente tem que estar buscando viver a vontade de Deus para as suas vidas. Aí ele entra no trabalho, ele para de vir na igreja, ele para de assistir o culto, ele enfraquece espiritualmente. O seu matrimônio, o seu casamento enfraquece, a sua vida é destruída porque pensou que a porta que abriu foi Deus que abriu. Mas eu deixo falar algo para você: você tem que buscar viver a vontade de Deus. Aquilo que Deus quer, eu quero. Aquilo que Deus desejar, é aquilo que eu desejo. Amém. Show.
tranquilizar um pouco, porque eu falei, eu não vou gritar hoje. Aleluia. Então nós vemos que Neemias, ele tem que tomar uma decisão. Ele tem que decidir agora em manter-se em uma cidade estruturada, em uma casa estruturada, em um ambiente confortável, seguro, ou então ir para uma cidade destruída, um ambiente totalmente inseguro e totalmente desconfortável. Se fosse nós olhando para a perspectiva humana, a vontade de Deus era que ele permanecesse onde ele estava. Porque que Deus é esse que me vai levar para o caos? Que Deus é esse que vai me levar para uma cidade que está destruída, que os seus muros estão destruídos, as suas portas estão queimadas? Mas Deus não vê como eu e você vemos. E o problema é que nós queremos ver os planos de Deus com os nossos olhos. Nós não conseguimos enxergar. Porque o que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que nós pensamos. Eu sempre tive essa consciência no meu coração, que o meu maior plano, o plano mais fabuloso que eu possa planejar para a minha vida, pastor Landerson, não chega aos pés daquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Então Neemias agora ele tem que tomar uma decisão. Qual é a decisão agora? Ou ele avança, ou ele fica parado, estagnado. Só que Neemias ele toma uma decisão que muitos de nós não tomamos, missionária severiana, que ele, a primeira coisa que ele faz é orar. Ele vai orar, ele vai buscar a Deus, ele vai buscar saber qual é a direção, qual é a vontade, como ele deve mover diante das situações que apareceram. Porque, querido, o que nós vemos hoje, minha querida irmã obreira Rosilma, são pessoas que agem pela sua própria vontade. Elas não oram antes de tomar alguma decisão. Elas não oram antes de agir. Elas não oram antes de falar. Elas só simplesmente tomam a decisão. Elas simplesmente falam. Elas simplesmente agem sem antes de orar. E muita gente está destruída. Por quê? Porque não buscou primeiro o conselho, não buscou primeiro a orientação de Deus para as suas vidas. Só que Neemias ele compreendeu, uau, isso está vindo ao meu encontro, mas primeiro vou orar. Ele ora, ele busca a Deus, ele busca qual é a melhor estratégia, qual é a melhor maneira de agir. Deixa eu falar algo, a oração, ela deve ser o caminho a qual nós percorremos. Nós não devemos agir por aquilo que nós pensamos. Eu não devo agir por aquilo que eu penso. Eu devo agir de acordo. Eu oro com o nosso Deus e busco as orientações dele para a minha vida. Então a igreja tem que compreender que a oração, ela é o caminho. A oração é a direção de Deus para as nossas vidas. Então Neemias, primeiro antes de falar com o rei, primeiro antes de ele buscar como vai fazer, ele vai orar. Pergunta ao irmão que está do seu lado assim: você já orou por esse propósito? Você já orou por esse propósito? Ou você está reagindo? Porque tem muita gente que está reagindo. Deus não te chamou para reagir. Deus chamou para tomar uma decisão e agir conforme a orientação dele para as nossas vidas. E quem, amado irmão,
descobre quão precioso é esse momento, o momento de buscar em Deus as orientações. Ele não anda perdido, ele não anda cego para nenhum lugar. Ele sabe, porque ele já recebeu as orientações diretamente da fonte. E sabe, eu não sei você, mas se fosse eu descobrindo que a missão que Deus tem para a minha vida é uma cidade destruída, são muros queimados, são portas queimadas, eu iria ficar desesperado. Porque Neemias, ele é copeiro. Neemias não é engenheiro, não é construtor civil, não é guerreiro, não tem experiência em nada disso. Mas eu não vejo em nenhum momento Neemias desesperado. Sabe por que Neemias não estava desesperado? Porque antes de agir, ele buscou em Deus a orientação. Escute, porque quanto você se aproxima de Deus, escute bem, menores ficam os problemas. Sabe por que há pessoas que veem o problema muito grande? É porque Deus para eles são pequenos. É pequeno. Quando eu vejo pessoas que ficam desesperadas com problemas e dificuldades, é porque ele não está perto de Deus. Porque perto de Deus qualquer problema fica pequeno. Tem muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas que estão cansadas, muitas pessoas que estão pronto, só veio palavras em castelhano aqui. Mas muitas pessoas que estão frustradas, que estão em desespero total. Sabe por quê? Porque Deus para eles é pequeno. Porque, deixa eu falar uma coisa para você. Neemias em nenhum momento está desesperado, porque antes dele ir para Jerusalém, ele foi para o quarto de oração, ele foi buscar a Deus. E quanto mais perto de Deus nós estamos, menores ficam os nossos problemas. Não há dificuldade, não há casamento destruído, não há cidade destruída, não há família destruída que possa ser maior daquele que é o nosso Deus, daquele que nós servimos, daquele que diz a sua palavra, operando ele, quem pode impedir? Naquele que diz a sua palavra que aquilo que é impossível para os homens é possível para ele, o Deus Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, aquele que era e há de vir. Aleluia! Quanto maior Deus é para você, menores são os seus problemas. Agora a pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: o quão perto de Deus nós estamos? Porque tem pessoas, eu lido com pessoas ali na Espanha, Deus me deu essa graça, esse privilégio, e vejo pessoas, pastor Roger, desesperadas por coisas tão pequenas. Você sabe que é fácil resolver aquilo, aquele problema é pequeno, mas ela está desesperada. Sabe por quê? Porque está longe de Deus. E quando você está longe de Deus, os problemas são grandes. Pergunta para o irmão que está do seu lado assim: você está perto de Deus ou está longe? Eu creio que a pergunta ideal seria: os seus problemas são grandes ou são pequenos? Porque se ele falar grande é porque aleluia, mas se falar que é pequeno é porque Deus está pertinho dele.
Eu olho para aquele jovem chamado Davi, onde havia um gigante, e para todo mundo aquele gigante era grande, mas para Davi aquele gigante era pequeno. Ele falou: olha, você vem para mim com paus e pedras. Eu não venho com você com pau e pedras. Eu venho a você em nome de Deus de Israel. E hoje, que homenzinho ousado. É porque ele na madrugada estava lá com as ovelhas, mas estava perto de Deus. E quanto mais perto de Deus você está, querido, não há diabo, não há inferno, não há principado, não há potestade, aleluia, que possa deter aqueles que estão perto dele. Você não tem que focar na grandeza do problema e da dificuldade. Você tem que focar na grandeza do teu Deus. Quanto serve aqui um Deus grande, um Deus poderoso? E Neemias nos vem ensinar algo que me chama muito a atenção. Porque se nós vamos ver algo, eu já pude trabalhar em obras na igreja. E às vezes nós encontramos locais que estão acabados, estão deteriorados e necessitam de algumas reformas. E melhor é você começar do zero, que você começar quando algo está destruído. Você chegar aqui, igual nós chegamos aqui na ADEF Alhandra, eu tive o privilégio de participar nessas obras aqui. Tinha o templo todo aberto, fácil foi. Nós fizemos isso, fizemos aquilo, construímos o altar, fizemos a parede. Foi fácil. Mas nós vamos ver que Neemias nos ensina algo, que é possível começar uma nova história a partir de lugares que estão destruídos. Eu quero que você tome essa palavra aqui hoje, na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu não sei quão difícil está a situação a qual você está enfrentando, mas o Deus que eu e você servimos, Ele não necessita de circunstâncias favoráveis para que Ele possa fazer aquilo que Ele tem que fazer. Ele pode fazer algo novo a partir de lugares que estão destruídos, a partir de lugares que estão em ruínas. Talvez você olhe para a sua vida e fala: minha vida está em ruínas. Talvez você olhe para a sua casa e você fala: minha casa está em ruínas. Talvez você olhe para o seu entorno, a sua circunvizinhança, você fala: uau, está tudo acabado, está tudo destruído. Muito difícil é fazer algo novo aqui neste lugar, mas o Deus que eu e você servimos é um Deus tão poderoso que pode fazer algo novo a partir daquilo que estão destruídos. Muitos falam: não há possibilidade. Muitos falam: estão destruídos. Muitos falam: e acabou. Mas para onde chega um Neemias? Para onde chega alguém que ouviu a voz de Deus? Ele fala: aqui é o lugar onde Deus vai fazer algo novo. Aqui é o lugar onde Deus vai fazer algo novo. Aqui é o lugar onde Deus vai fazer algo novo. Aleluia, aleluia. Tome essa palavra para o seu coração aqui nessa noite. Eu creio que a ADEF Alhandra, a cidade mais antiga que tem aqui em Portugal, está pronto para viver algo novo. Aleluia. Uma cidade que não tem muita possibilidade de crescimento físico, mas o Deus que eu e você servimos pode sacudir essa cidade, pode sacudir a história deste lugar. Aleluia. Então Neemias, ele nos ensina algo muito forte. Ele nos ensina que aquele problema, aquela dificuldade,
não era dele, mas ele tomou a dor do outro. Ele tomou uma dor que não era dele. Esse problema não é problema meu, mas vou tomar esse problema para mim. Sabe algo muito importante? Porque o nosso propósito, a nossa missão, o nosso chamado não tem a ver conosco. Tem a ver com a dor do outro. Eu quero que você vira para o irmão que está do seu lado e fale assim: a tua dor é a minha dor. A tua luta é a minha luta. Nós vamos ver que grandes empresas hoje de sucesso são empresas que olharam para a dor do outro e prosperaram, que olharam para uma dificuldade e prosperaram. Porque quando você olha mais além de você mesmo, as coisas começam a prosperar. Deus começa a manifestar. Agora, algo que me chama a atenção aqui na vida de Neemias é que Neemias nos ensina que as oportunidades, elas não surgem. As oportunidades, elas são criadas. Porque tem muita gente pensando que as oportunidades vão aparecer, vão cair do nada, do céu. Mas as oportunidades, elas são criadas. Neemias, ele viu a oportunidade, o propósito de Deus. Ele abraçou esse propósito e ele gerou uma oportunidade para viver o seu propósito, para viver a sua missão. Então nós vemos que Neemias, ele vai e busca o rei, fala com o rei. Não foi o rei que falou com ele, foi ele que falou com o rei, pedindo a bênção para ir e cumprir aquela missão, aquele propósito. Escute, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem pediu para Neemias ir para Jerusalém? Quem pediu, pastor Landerson? Quem pediu, querido diácono Danilo? Ninguém pediu. Tem muita gente, querido, amado irmão, que está estagnado. Sabe por quê? Porque só fazem aquilo que pede. E há muitos que falam assim, sabe o que é? Fala assim: esse problema não é meu. Só que Neemias, ele compreendeu o seguinte: isso que veio até a mim não foi obra do homem, é Deus que está trazendo até mim. Isso é uma oportunidade. É problema hoje, mas amanhã a história vai estar mudada.
E sabe o que Neemias faz? Ele toma a decisão. Ninguém pediu para Neemias assumir aquele pepino, aquela dificuldade, mas Neemias toma a decisão de falar o seguinte: ó, eu vou abraçar isso, eu vou viver isso, eu vou tomar a iniciativa, aleluia. Eu vou orar dizendo: Senhor, como nós fizemos a oração ontem ali na igreja, ou o Senhor nos usa, ou o Senhor nos leva. Eu não quero estar aqui nesta terra sem fazer nada. Eu quero estar aqui nesta terra sendo usado, sendo uma arma, sendo uma ferramenta, sendo um vaso nas tuas mãos. E hoje eu quero te falar algo neste momento. É tempo de nós sairmos da cadeira, é tempo de nós sairmos do lugar de conforto, é tempo de nós sairmos do lugar, aleluia, onde nós estamos, aleluia, acomodados, e falar: a partir de hoje eu vou olhar para essa dificuldade, a partir de hoje eu vou olhar para esse problema e vou abraçar, porque se Deus permitiu que eu visse isso, é porque Ele quer que eu faça algo ao respeito. Eu falo para o irmão da igreja lá em Bilbao: querido irmão, se as crianças estão te atrapalhando, porque às vezes tem uma criança correndo na igreja, aí tem alguém que não preocupa, não importa, mas tem outro que fica incomodado. Não estou falando que é certo ou errado, eu estou falando que se há tanto de pessoa e ninguém ligou com a criança e você está ligando, é porque Deus está te chamando para resolver esse problema. Tem gente, amado irmão, que entra na igreja e não percebe o probleminha, o outro probleminha, mas tem outro que percebe. Por que Deus permitiu que você visse isso? É para você fazer algo a respeito. Será que fulano não viu que a igreja estava suja? Meu filho, se você viu, então limpa. Pastor, a partir da próxima semana, todo domingo sou eu que vou limpar a igreja. Por quê? Não preocupa não, pastor. É porque eu quero solucionar esse problema. Ninguém me pediu não, mas eu quero abraçar isso. Há muita gente, amado irmão, que só fica olhando e não percebe porque Deus te permitiu que você visse isso, e Ele permitiu para que você faça algo ao respeito. Talvez você esteja parado pensando que as pessoas têm que vir e falar com você, e pensando que você tem que fazer isso, fazer aquele outro. Não, querido, é um momento hoje, esta noite, onde nós venhamos sair do lugar da onde estamos e começar a avançar. Diz a palavra do Senhor que Deus falou para Moisés: Moisés, é tempo de você avançar, não é tempo de você ficar parado olhando para os problemas, é tempo de você começar a marchar. E Deus me trago aqui nesta noite para falar para você: pare de ficar olhando para um lado e para o outro, para de ficar parado, estagnado. É tempo de você começar a avançar, é tempo de você sair do lugar onde está e começar a colocar os olhos no propósito, na missão, no chamado que Deus chamou a sua vida, e começar a caminhar, porque há uma palavra que foi liberada. Na medida que você vai avançando, Deus vai abrindo a porta, Deus vai abençoando, Deus vai prosperando, Deus vai multiplicando, Deus vai quebrando as cadeias, Deus vai quebrando as correntes. Aleluia! É tempo de nós avançarmos. Não é tempo de murmurar, não é tempo de estagnar, é tempo de nós começarmos a viver aquilo que Deus nos chamou para viver. E Neemias, tomando essa decisão, ele avança. Sabe o que acontece? Ele recebe a bênção do rei, e ele agora é um embaixador. Ele recebe carta branca para ir e fazer tudo aquilo que ele queria fazer.
A promoção não vem para aqueles que ficam sentados. Vem para aqueles que tomam uma decisão e querem fazer algo. Então Neemias, ele vai, recebe a bênção do rei. Sabe, quando você se manifesta, as coisas começam a acontecer. As coisas não acontecem para aqueles que estão parados. Acontecem para aqueles que se movimentam. Agora, algo interessante que eu posso notar nessa palavra é o seguinte: é que Neemias se manifestou, o rei enviou cartas falando: vai passar Neemias aí, e tudo aquilo que eu vou necessitar, tem para ele, seja madeira, seja qualquer tipo de instrumento, ele é meu representante. Foi abrindo portas a carta. Só que algo interessante é o seguinte: que chegou em Jerusalém já um ruído, e os inimigos da obra já sabiam que Neemias estava chegando antes mesmo de Neemias pisar o pé lá. Já havia uma notícia, já chegou nos ouvidos de Jerusalém, que estava a caminho alguém que iria ajudar. Estava no caminho ajuda. Escute, porque isso é algo muito importante. Antes que Neemias chegasse em Jerusalém, eles já sabiam sobre a pessoa de Neemias. Porque no mundo físico acontece isso, mas no mundo espiritual é ainda muito mais forte. Quando você toma a decisão de movimentar, é um soar no mundo espiritual. Está levantando alguém que quer mudar a história de como as coisas estão. Está se levantando uma ameaça. Sabe, o nome de Neemias não ecoava no mundo espiritual enquanto ele estava parado. Neemias não tinha inimigos enquanto ele estava parado. Mas só foi ele tomar uma postura, só foi ele tomar uma decisão, que começou a se levantar o inimigo. Deixa eu falar algo para você aqui, querido irmão. Nosso pastor presidente sempre disse que ele fica preocupado quando as coisas estão tranquilas. Porque quando as coisas estão tranquilas, quer dizer que o inimigo está de acordo com aquilo que eu estou fazendo. E quando o inimigo está de acordo com aquilo que eu estou fazendo, eu estou agradando ao inimigo. Mas eu não posso ser alguém que agrada ao inimigo. Eu tenho que ser alguém que perturba ele. E hoje Deus nos está levantando aqui nesta noite para ser uma ameaça. Uma ameaça para todos os principados, para todas as potestades, para todos os governadores da maldade, para todos os demônios que operam na cidade de Alhandra, dizendo: mira, olha, começou a levantar naquela igreja, começou a levantar naquela cidade, aleluia, alguns Neemias, e eles estão falando que vão mudar a história desta cidade. Eles estão falando que vão restaurar os muros. Eles estão falando que vão restaurar as portas. Ei, já está ecoando. Eu tenho uma má notícia para todo o inferno, para todo o reino das trevas que trabalham aqui em Alhandra. Deus está levantando nesta noite homens e mulheres que vão restaurar.
Aleluia! Eu quero nessa noite declarar sobre a sua vida, meu amado irmão, as ruínas, as dificuldades, as situações complicadas. Deus está levantando pessoas aqui nesta noite que vão, aleluias, restaurar aquilo que estava destruído. Há uma má notícia para o reino das trevas: Deus está levantando um exército. E aqueles que querem manter a cidade de Jerusalém destruída serão frustrados. Sabe por quê, querido amado irmão? Porque nós não vamos com a nossa própria força. Diga para o irmão que está do seu lado assim: eu não vou com a minha própria força. Neemias chegou na cidade e declarou como a mão do Senhor havia sido favorável para ele. Sabe o que aconteceu? O povo falou e se levantou diante de Neemias, falando o seguinte: levantemos e edifiquemos. Primeira postura do povo: se levantar. Levantemos e edifiquemos. Isso é algo interessante. Eu me pergunto o porquê que o povo não tomou essa decisão antes. Sabe por quê que o povo não tomou a decisão antes? É porque, querido diácono e Deilson, eles estavam acomodados e conformados com a destruição da cidade. Mas precisou vir alguém de fora colocar uma chamazinha no coração deles e falar: vamos mudar a história disso. Deus precisou mandar alguém lá de Bilbao, lá da Espanha, 830 quilômetros, chegar aqui na DF Alhandra e dizer: é tempo de nós mudarmos a história. E é momento de nós nos levantarmos. É momento de nós tomarmos uma decisão e dizer: a partir de hoje, a história deste lugar não vai permanecer mais a mesma. Aleluia. A partir de hoje, o tempo de ruínas se acabou. A partir de hoje, o tempo de muros destruídos se acabou. A partir de hoje, o tempo de portas destruídas se acabou. É tempo de levantar. É tempo de levantar, é tempo de levantar, é tempo de levantar. Aleluia. Sabe o que aconteceu? O povo começou a trabalhar, a levantar, a restaurar. Porque, querido amado irmão, Deus vai levantar pessoas para restaurar essa cidade. Está levantando esta igreja para fazer isso. Sabe o que acontece? O inimigo, de imediato, chegou e falou: oxe, baiano, ô gente, você vai mesmo fazer isso? Que condição e capacidade tu tem para fazer essa coisa? Vocês não podem. Ô Neemias, qual foi o curso de engenheiro civil que você fez para construir muro? Ô Neemias, o que você sabe sobre estado de emergência em uma cidade? Ô Neemias, o que você sabe sobre restaurar? Eu fiquei sabendo que você era copeiro. Para com logo isso, parece bobagem. Isso é fogo de palha.
isso aí é melhor separar já, porque não vai chegar em lugar nenhum. Isso é um inimigo, querido. Porque toda vez que você se levanta, o inimigo vai querer te parar. E ele põe, sabe o que? Dúvidas. Dúvida não é de Deus, querido. Dúvida é obra do diabo. Neemias vieram para Neemias para fazê-lo duvidar. Duvidar daquilo que Deus poderia fazer através da vida dele. Porque, querido, há pessoas que creem em Deus, mas não acreditam no que Deus pode fazer através da vida deles. E é aí que o inimigo entra. Porque o inimigo não pode limitar Deus, mas o inimigo pode te limitar. E se o inimigo te limita, ele está limitando aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Ele não está limitando a Deus, está limitando aquilo que Deus fará na tua vida ou através da tua vida. Aí ele põe o quê? Dúvidas. Para quê? Para limitar a ação de Deus através da sua vida. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: não deixa o inimigo te limitar, não. Só que há algo interessante aqui que me chama muito a atenção. Que o inimigo, ele vai falar, que Neemias, ele vai falar, é uma resposta ao inimigo. Há uma resposta para aqueles, para Sanbalate, para Tobias e para toda a raça de coisa ruim. Que diz assim a palavra do Senhor em Neemias capítulo 2, versículo 19, diz: o que ouvindo Sanbalate, o Horonita e Tobias, servo amonita, e Gesem, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que fazeis? Vocês vão se rebelar contra o rei? Então eu lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Sabe o que Sanbalate e Tobias, sabe o que o inimigo estava tentando fazer com Neemias? É por colocar dúvidas, falar: você não pode, você não vai conseguir. Mas Neemias dá uma resposta para ele falando o seguinte: ô meu filho, tu está enganado? Você pensa que eu estou fazendo isso aqui por minha própria força? Você pensa que eu estou servindo aqui ao rei imortal? Oh meu filho, eu estou servindo aqui a alguém muito mais poderoso. E sabe quem vai fazer prosperar essa obra aqui? Não é Neemias. Quem vai prosperar isso aqui, quem está prosperando isso, é o Deus dos céus. Sabe o que Neemias está falando para eles? A resposta para o inimigo é dizendo: olha, eu não estou caminhando por minha própria força,
Eu não estou caminhando debaixo da minha própria capacidade. Eu estou fazendo isso aqui, amado irmão. Quem vai prosperar, quem está rompendo, quem está quebrando as cadeias, quem está destruindo as fortalezas, não é a minha mão, não é a minha força, não é a minha sabedoria, não é a minha capacidade. O que está acontecendo aqui neste lugar é a obra poderosa da mão do Senhor sobre as nossas vidas. E nós, os seus servos, vamos nos levantar e vamos edificar, porque quando Deus opera, ninguém pode impedir, porque quando Ele fala, até o diabo obedece, porque diz a sua palavra que nenhum dos seus pensamentos podem ser frustrados. Hoje você tem que sair daqui com uma consciência: eu não caminho pela minha força, eu não caminho pela minha sabedoria, eu ando debaixo da graça, do favor, da direção do nosso Deus. Aleluia. Oh, querido, amado irmão, se você soubesse e pensasse que eu estou ali em Bilbao, na Espanha, porque é muito bonito, porque a condição é muito boa, ou porque tudo é muito lindo, querido. Não. Eu estou ganhando esta guerra, eu estou lutando esta guerra, porque eu venço com a força do nosso Deus. Se fosse pela minha própria força, depois de uma semana eu tinha voltado com uma linha, com um rabinho entre as pernas e falado: Senhor, isso não é para mim. Mas eu não caminho pela minha própria força. É o Senhor dos céus, é quem faz a obra prosperar. Não sou eu, não é a minha condição, não é a minha capacidade, mas é Ele. Sabe? Porque muita gente está perdendo a guerra, porque está pensando que é Ele que vai ganhar esta guerra. Você não pode nada, eu não posso nada, nós não temos nada e não podemos nada. A única maneira de nós ganharmos isso é através de Deus. Ele é que fará as coisas romper, que fará as coisas prosperarem. E eu quero convidar a você nesta noite, se você deseja viver isso, viver um romper de Deus na sua vida, começar de estar patinando por um lado para o outro e começar a avançar e a caminhar em direção, é um rumo daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Eu quero convidar a você a se colocar sobre os seus pés neste momento. Eu quero convidar aqui nosso irmão que vai estar louvando.